Rede virtual. O que é? Para que serve? Onde vive? Bora criar esse recurso no Azure? Fala, Cláudio, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à CloudX Academy. Eu sou o Alisson e hoje eu vou explicar o que é e como criar uma rede virtual no Azure. Vem comigo! A rede é um dos recursos mais importantes para qualquer estrutura, seja uma estrutura on-prem ou cloud, porque a rede é responsável pela comunicação interna entre os dispositivos do ambiente e também com as redes externas, filiais de uma empresa, empresas prestadoras de serviço e até mesmo com a internet. Arquitetar uma boa estrutura de rede é um trabalho que deve ser pensado sempre em primeiro lugar, antes mesmo de começar a montar a estrutura do seu ambiente, porque é através dessa estrutura que irá fluir os dados que você precisa transitar dentro do seu ambiente. E se isso não for pensado antes, pode ocasionar algumas situações indesejadas, como um overlap, por exemplo, dos IPs dentro da sua rede, que é uma sobreposição de endereços com range de IP iguais, e quando isso ocorre, em ambientes isolados ali, pode não ter problema. Mas se em algum momento você precisar que essas redes venham se conversar, isso vai dar uma dor de cabeça, porque o roteamento da rede se perde e não sabendo agora para qual rede ele vai entregar os pacotes, ele acaba entregando ou para o IP errado, ou acaba simplesmente matando esses pacotes. Lógico que em casos assim, às vezes não é possível mudar uma rede inteira, e existe forma de contornar isso, mas a ideia aqui não é trazer um curso sobre redes, até porque redes é um assunto bem complexo que demandaria aí horas de curso só para redes. A ideia aqui é que você saia hoje sabendo como criar sua estrutura de rede no Azure. Caso você queira entender melhor, de uma forma básica, como funciona uma estrutura de rede, eu vou trazer outro vídeo falando exatamente sobre isso. Mas agora chega de papo e bora para ação. Bom, para começar a criação da sua rede virtual no portal do Azure, você vai digitar o endereço portal.azure.com e fazer o login na sua conta que tem assinatura de Azure. Aqui eu já estou logado no ambiente e você vai pesquisar por Virtual Network. Ele pode aparecer aqui para você através da busca, ou aqui no lado esquerdo, nos itens que tem mais frequência, ele aparece aqui também, ou se você tiver setado como preferencial. Então, clicando sobre o ícone Virtual Network, ele vai abrir para você aqui essa tela, e se você não tiver nenhuma Virtual Network criada, ele vai aparecer aqui simplesmente essa tela vazia e uma mensagem aqui que você não tem redes virtuais criadas para você clicar em criar uma rede virtual. Aqui no caso, como eu tenho algumas redes que eu utilizo de exemplo, eu vou clicar no botão mais Create e você também pode fazer isso. Quando você clicar nesse botão, ele vai abrir a primeira tela com as informações que você tem que iniciar para criar a sua rede virtual. Lembrando que os itens que têm asterisco são obrigatórios e você vai ter que setar esse item por obrigação. Então ele vai pedir um grupo de recursos. Caso você ainda não tenha um grupo de recursos criado, tem um vídeo no canal mostrando como você criar um grupo de recursos. Então, eu vou selecionar qualquer um desses aqui de exemplo, e a próxima etapa é dar um nome para a sua rede virtual, aqui no campo onde é obrigatório também. Então eu vou criar aqui a rede VNet Test e vou selecionar em qual região essa rede vai atuar. Eu vou deixar essa que está me trazendo aqui East US, mas você pode selecionar em qual região for mais adequada para você. Lembrando que, dependendo do tipo de aplicação ou recurso que você tem dentro do Azure, você tem que pensar em qual região você vai colocar em questão de latência da sua aplicação ou do recurso que você precisa acessar, ou até mesmo uma estratégia de custo, né? uma região mais em conta para você utilizar os seus recursos. Aqui no nosso exemplo, eu vou deixar essa mesmo que está trazendo aqui. O próximo passo, clicando em Next, ele vai trazer aqui algumas informações que você pode setar para a questão de segurança. Você pode habilitar o Bastion, que vai te fornecer uma conexão segura RDP-SSH através de TLS, e você assim não tem a necessidade de colocar um IP público para acessar a sua máquina, aumentando a segurança do seu ambiente. Você pode também habilitar o Fire do Azure, é um recurso também que você pode criar. Lembrando que o Fire no Azure tem um preço um pouco salgado, então verifica mesmo a necessidade, né, e dentro da sua organização de utilizar o Fire do Azure. Também você pode habilitar a proteção contra a DDoS da região, eliminando assim o risco de sofrer um ataque DDoS e se protegendo contra isso também. Aqui o próximo passo, clicando em Next, é o ponto mais importante na criação da sua rede virtual, que é onde você vai setar qual é o IP da sua rede e, se você tiver mais de uma subrede, criar já aqui as suas subredes. Ele já me traz aqui por padrão esse endereço 10.0.0.0 e ele está me trazendo um barramento 16, me mostrando aqui que eu tenho 65.536 IPs válidos para utilizar dentro desse range de IP que está trazendo selecionado aqui por default. Eu posso mudar o barramento, né, diminuindo
diminuindo ou aumentando a quantidade de IPs para dentro da minha rede, e eu posso também editar essa faixa que ele está me trazendo como padrão. Caso eu não queira utilizar essa que ele está me trazendo, eu posso mudar aqui para outra faixa de IP que me atenda melhor, né? Mas aqui eu vou utilizar para o nosso exemplo o IP que ele está me trazendo aqui mesmo, 10.0.0.0/16. Você clicando no ícone do lápis, que é o botão para editar a sua subrede, ele vai te trazer as informações para você preencher em relação ao range de IP que você vai utilizar dentro da sua subrede. Então você pode dar um nome para a sua subrede. Eu vou seguir um padrão aqui, colocar snet-teste, e ele vai me mostrar qual é o IP onde eu vou iniciar essa minha subrede. Como eu estou utilizando na minha rede principal 10.0.0.0/16, eu estou dizendo para minha rede que eu posso utilizar esses últimos 2 octetos dentro da minha subrede. Então eu vou setar aqui, por exemplo, 10.0.0.10.0/24. E ele até me informa aqui que eu tenho 253 endereços dentro desse endereço que eu estou setando aqui. Ele diz até aqui que está iniciando do 10.0.10.0 e vai até 10.0.10.255. Lembrando que os 4 primeiros IPs o Azure reserva, então o 0, 1, 2 e o 3 você não vai conseguir utilizar. Se você criar uma VM, por exemplo, dentro dessa subnet, o primeiro IP que ela vai pegar é o 4. Ele vai te trazer também algumas opções aqui de segurança que você pode setar, como colocar um NAT de gateway, ou então associar um grupo de segurança, ou até mesmo associar uma tabela de rota. Mas aqui no nosso exemplo, você pode deixar aqui mesmo sem preencher, e quando você clicar em Save, ele vai trazer aqui para a tela principal as informações que você setou para a sua rede. O próximo passo é a parte de tags, e é muito importante você taguear todos os seus recursos para você conseguir identificar uma fatura ou até mesmo utilizar em uma política de repente. Então eu vou colocar aqui VNet teste, só para a gente identificar a nossa VNet. Próximo passo, clicando em Next, ele vai já começar a fazer aí a revisão se está tudo ok com as informações que você preencheu e habilitar para a criação ou não do recurso. Ele vai trazer essa tela para você validar se está tudo ok conforme você selecionou, e então é só clicar no botão Create e ele vai inicializar aqui o deployment do seu recurso. Assim que ele iniciar o deployment, ele vai mostrar as etapas de criação do recurso. Finalizando o deployment, ele vai mostrar esse ícone com o símbolo verde e você pode ir direto para o recurso clicando em Go to Resource. E aí, tá curtindo criar a sua rede virtual no Azure? Então deixa aquele like, ativa o sino para receber a notificação de novos vídeos no canal, compartilhe com a sua rede para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. Vamos fazer uma comunidade forte aqui? Tamo junto! Indo para o recurso que você recém criou, ele vai trazer aqui no overview as informações com base naquilo que você setou, então qual o grupo de recursos que você selecionou, a localização, qual assinatura está utilizando para criar esse recurso, qual foi o endereçamento que você criou para essa rede, né? Se tem aqui algum DNS já setado, ele está informando aqui que está vindo por padrão já o DNS do Azure, algumas outras configurações como timeout de flow e até mesmo se você tem aí uma string de BGP. Qual é o ID da sua rede virtual? Algumas informações aqui que você pode visualizar: topologia, propriedades, algumas informações que o Azure traz por padrão, uns acessos rápidos que você pode integrar na sua rede com proteção de DDoS, o Azure Firewall, criar um peering, que é fazer uma conversa de uma rede virtual que você já tem com essa, porque por padrão, quando você cria uma rede virtual no Azure, ela é isolada. Se você criar uma outra rede virtual, essas duas não vão se conversar por padrão. Você pode criar um peering entre elas, né? E ele traz aqui um acesso rápido. Algumas outras informações sobre o Activity Log, para você visualizar quais os logs que estão ocorrendo aqui em relação a esse recurso que você criou, ou acesso a esse recurso, onde você pode também gerenciar através do Access Control, visualizar as suas tags, alguma necessidade que você tem de fazer diagnósticos e resolução de problemas. Aqui na parte de settings, você tem a possibilidade de validar qual o endereço que você colocou na sua rede. Você pode criar outras redes dentro do seu recurso de rede virtual. E olha que interessante, ele te traz até uma informação se essa rede que você criou está causando algum overlap com alguma rede que você já tem. Ele está me dizendo aqui, ó, que esse endereçamento 10.00.16 dá um overlap com o endereçamento 10.00.16 da rede virtual VNet Almatec. Então ele está já me dizendo que se eu for criar um peering entre essas duas redes, eu vou ter um problema, porque as duas têm o mesmo range de IP. Se
a minha intenção é fazer essas redes conversar, ele já está trazendo até essa mensagem, porque eu não vou poder utilizar essa rede, ou eu vou ter que fazer alguma tratativa para que essas redes não se sobreponham. Ele vai trazer informações de dispositivos que estão conectados a essa rede, as subnets que você criou, como você criou essa subnet agora na criação da VNet, ele já vai te mostrar aqui a subnet que você criou. Mas você pode ter necessidade de ter mais subnets dentro da sua rede e você pode ir adicionando através desse botão mais subnet. Aqui também ele te dá a possibilidade de criar já um gateway de subnet para a necessidade de criar uma VPN, por exemplo, e é um assunto que a gente vai trazer para vocês em um próximo vídeo também, e outras informações que você tem aqui também sobre o Bastion, se você quiser habilitar o Bastion, DDoS Protection, Firewall, né, até a possibilidade também da conexão do Microsoft Defender for Cloud em cima da sua rede, gerenciador da rede, DNS Servers, que é quais são os servidores de DNS que você está atuando na sua rede. Por padrão, ele vem aqui já com o provedor de DNS do Azure, mas você pode, por alguma necessidade, pedir para que ele aponte para um servidor de DNS específico. E você vai vir aqui em DNS Server, mudar para Custom e colocar qual é o IP do servidor de DNS que você quer que essa rede responda. Aqui é a questão do peering, onde você vai fazer uma rede conversar com outra rede, uma rede virtual conversar com outra rede virtual. Aqui é a parte de Service Endpoints e Private Endpoints, onde você pode ter, por exemplo, um banco de dados com um endpoint privado e está conectado nessa sua rede. Então você tem uma segurança de que esse banco não está apontando para a rua, que ele está conversando dentro da sua rede, mas ele está vinculado, esse endpoint privado, a essa rede virtual. Né? Aqui ele tem também uma informação das propriedades da sua rede, onde traz ali o ID do recurso, em qual subscrição ele está alocado, basicamente algumas informações que você já tem ali no overview também. A parte de locks, onde você pode travar esse recurso para exclusão, ou então deixar ele somente para visualização, para que ninguém consiga editar. Toda a parte de monitoramento e alguma automação que você possa precisar no seu ambiente, também você tem algumas opções aqui. E com isso, você tem agora a sua rede virtual criada no Azure para você associar os recursos que vão precisar da sua rede, como as suas máquinas, os seus serviços, que você vai começar a criar dentro da sua estrutura. Muito bacana, né? E é isso. Eu espero que essa solução tenha agregado valor na sua vida e que você possa aplicar na sua jornada. E que você se sinta ainda mais confiante em criar suas redes virtuais para os seus ambientes de Azure. Obrigado e até mais!